Imagine uma estrada longa, o coração acelerado e um carro comum, mas equilibrado sobre apenas duas rodas. Parece cena de filme, mas essa história é real. E tem nome, tem idade e tem coragem. Hoje, você vai conhecer a trajetória de um homem que há 40 anos entrou para a história e que agora quer provar que ainda não terminou. Era 1985. Enquanto o Brasil vivia novos tempos, um piloto ousado chamado Carlos Cunha decidiu encarar um desafio que poucos sequer cogitariam: percorrer mais de 30 quilômetros com um carro inclinado, rodando apenas sobre duas rodas. O palco dessa façanha? A rodovia dos Bandeirantes, entre Jundiaí e São Paulo. Mas não pense que foi algo simples. A pista foi fechada. A tensão era absoluta. Não havia segunda chance. Era tudo ou nada. Carlos sabia. Se o carro tocasse novamente as quatro rodas, o recorde estaria perdido. E então ele começou. Por 35 minutos, enfrentou o peso de um carro de quase 1 tonelada, sem direção hidráulica, lutando contra cada vibração, cada ondulação da pista, cada ponte que fazia o veículo balançar perigosamente. Era força nos braços, mas principalmente na mente. No meio do caminho, um dos momentos mais críticos, o pedágio. O carro oscilou, quase caiu. O silêncio tomou conta. Mas com precisão e sangue frio, ele reduziu a marcha, controlou o veículo e seguiu adiante. E então, algo inesquecível aconteceu. Já próximo ao destino, um helicóptero sobrevoava, registrando tudo. E lá embaixo, uma faixa gigantesca anunciava: "Bem-vindo, Carlos Cunha, recordista mundial." Era a consagração, era a história sendo escrita ali, diante de todos. 4 décadas depois, quando muitos já teriam se aposentado das grandes emoções, Carlos Cunha surpreende. Hoje, aos 71 anos, ele anuncia: quer fazer tudo de novo. Mas não será apenas repetir, ele quer superar a si mesmo. Mesmo reconhecendo os desafios físicos, mentais e emocionais, ele sabe que o maior adversário continua sendo o mesmo: o medo do desconhecido. Afinal, equilibrar um carro em duas rodas não é apenas técnica, é coragem. Essa não é só uma história sobre velocidade ou habilidade, é sobre resiliência, sobre alguém que se recusa a ser definido pela idade. Carlos Cunha nos lembra que os maiores limites não estão no corpo, mas sim na mente. E talvez em 2026 o mundo veja novamente um carro desafiando a gravidade, mas acima de tudo, verá um homem desafiando o tempo. Jundiaí, né? Jundiaí tem uma importância muito grande na minha vida, que foi o local que eu escolhi para fazer o percurso em duas rodas, meu primeiro recorde mundial, saindo ali de Jundiaí, da Bandeirantes, até São Paulo. E é uma história longa, né? Isso aconteceu em 85, mas tudo começou em 1980, 5 anos antes, quando eu planejei esse recorde aí. E teve um problema sério aí de físico, né? Eu tive que me preparar muito fisicamente, porque o negócio é cheio de problemas, né? De pescoço, cãibra no braço. Aí de repente estava tudo pronto fisicamente, mas aí tinha problema de pneus, os pneus não resistiam. E aí foi uma longa história aí para chegar a um pneu que foi um pneu maciço, né? Que resistisse aí um percurso de mais de 30 quilômetros. Quando eu vi o pedágio, né? Eu falei: agora, passo pelo meio, passa aí. Eu não tinha decidido isso na hora, antes, né? Eu decidi na hora, eu falei: vou pela parte onde o concreto ali passa menos carros, que é na parte direita, né? Mas mesmo assim tinha ondulações, o carro balançou bastante, quase caiu, mas eu segurei, deu uma reduzida, eu tava de quarta, vim para segunda, passei com calma,
E aí acelera tudo, né? Acelera e vambora, terceira, quarta de novo, porque você tem que guiar o carro, você imagina a posição que você fica e mudar a marcha, né? Ah, e um outro detalhe, o Chevette também era direção mecânica, nada de hidráulico não. Você tinha que guiar no braço mesmo, um peso danado, uma aventura incrível, né? Mas quando eu olhei em cima da marginal, tinha um helicóptero me acompanhando e gravando, e quando eu olhei, comecei a avistar a marginal em cima, tinha montado um buffet lá, uma enorme faixa, né? Bem-vindo Carlos Cunha, recordista mundial. E eu fui chegando, eu tava com adrenalina lá em cima, que eu não queria nem parar, eu queria era passar a ponte direto. Foi um negócio fantástico. Mas aí tinha encerrado a pista, parei, foi uma comemoração incrível, né? E já veio, na época era o Derek Marks, do Guinness Book, veio com o livro, assinei, já veio com o diploma, e foi uma grande festa realmente, no ano de 85, quando eu fiz esse recorde de Jundiaí a São Paulo. Me dá uma alegria muito grande, porque eu estou exatamente pretendendo fazer isso novamente, repetir, né, essa manobra e fazer esse percurso em 2 horas. Até hoje, ninguém bateu em estrada no Guinness, em distância sim, eu mesmo já bati, depois em Interlagos, 218 quilômetros e 200 metros, mas em estrada ninguém fez. Eu fui o único a fazer isso em estrada. E se eu repetir a manobra hoje, aí fica muito bom, né? Porque eu vou bater um recorde no percurso que ninguém fez, eu boto um pouquinho mais de quilometragem, mas também vou bater na idade, né? Porque eu tô com 71 e não tem ninguém no mundo fazendo isso com 71 anos. Então, imagina um recorde desse agora, no próximo ano, pra gente estipular aí. O meu percurso, um pouquinho mais, e 71 anos. Não decidiu ainda com que carro fazer. Eu estou, inclusive, restaurando um Chevette, que também está nos finalmente aí para a gente botar o Chevette para andar. E aí eu vou treinar com o Chevette e, se não aparecer nenhum outro modelo atual, alguma coisa, a gente vai de Chevette mesmo. Aí vai ficar muito show, porque aí o Carlos Cunha com 70 anos, o Chevette é 93, entendeu? Então com o Chevette também com mais de 50 anos, e aí a gente vai, com certeza, com 32 anos o Chevette, né? E aí a gente vai fazer isso de uma forma para voltar realmente ao passado, né? Chevette e Carlos Cunha saindo de Jundiaí até São Paulo sobre 2 horas. Isso está dentro do meu planejamento. É difícil, né? Porque um cara com 70 anos, ele está aposentando, ele está parando. Eu não, eu estou começando. Conferiu mais uma produção do Lendas do Asfalto. Fique ligado, porque a qualquer momento tem mais uma máquina incrível acelerando por aqui.